população também se faz pela questão da preservação do patrimônio cultural. E quem está em casa, Melina, pode participar conosco, não é? Convidadíssima a participar conosco, né? Pode ser através dos nossos canais de interatividade, o facebook.com/uxtv, o Twitter, @uxtv e o nosso bom e tradicional telefone 54-3218-2194. Isso aí, tá aí na sua tela, o pessoal pode participar, mandar sua pergunta, seu questionamento, sua opinião, enfim, tá liberado para participar. O que é patrimônio aí na tua concepção? Boa pergunta, Adriana. Boa noite a todo mundo. Como a gente falava em off, eu acho que o patrimônio não é só o patrimônio arquitetônico, enfim, a gente está falando de patrimônio musical, enfim, N formas de patrimônio. Eu acho que o específico, e eu como um dos idealizadores da página Limpa Caxias, vejo muito isso, que o patrimônio histórico, ele tem um apelo muito forte, e as pessoas, agora que a gente vem mostrando isso na página, não são só arquiteturas ou fachadas que estão aparecendo, tem muita história nova e muita história de gente que viveu em Caxias há muito tempo atrás, que vendo novamente essas imagens acabam se resgatando essas histórias. Então, é patrimônio de histórias também, são patrimônios pessoais que estão sendo resgatados dentro disso aí. Eu acho que é um assunto bem abrangente. É verdade. Deixa eu perguntar para o Orlando, eu já vou direto para o Orlando aqui, né? Conversar contigo. Vocês fizeram todo um documentário, já que o Thiago puxou essa questão aí da preservação da história também, né? Como é que foi o trabalho de vocês lá com relação à Eberle, Orlando? Realmente, como nós fizemos um curso, então, dentro da Eberle, na Sinimbu, no centro, né, a respeito de gestão de patrimônio e gestão de bens culturais, nós lá dentro víamos que todas as coisas aconteciam pela arquitetura, mas, na verdade, nós tínhamos que saber por que essa arquitetura acontecia. Então, nós decidimos, um grupo de alunos, né, desse curso, decidimos, então, contar essa história, ou melhor, começar a contar essa história, porque é pela história que se tem a motivação de preservar o patrimônio. E, Nilda, a gente está falando, né? Você veio lá de Porto Alegre para participar aqui do programa com a gente. Nós estamos falando da questão desse restauro, desses espaços, dessa preservação. Como é que você vê isso e como é que você de fora vê a região da Serra? Bom, boa noite a todos. O meu relacionamento com a arquitetura e com a arquitetura da preservação é muito forte. Tanto que decidi, depois de fazer a faculdade de arquitetura, ir para essa área. É fundamental, porque o patrimônio é tudo aquilo que nos identifica. E a partir do momento que a gente decide preservar, vem uma série de atitudes técnicas super importantes que devem ser seguidas. E a restauração é uma ação científica. Ela não é uma ação, digamos assim, que vem apenas pela emoção. Ou que um arquiteto, qualquer arquiteto pode fazer um projeto de restauração. Adri, inclusive o pessoal de casa, no Face e no Twitter, eu já vou postar também o site do IFAM para o pessoal dar uma olhadinha, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Isso, para conhecer um pouco mais. Isso aí. Deixa eu conversar aqui com o Jason. Jason, né, Jason? Tudo bem? Tudo bom, tudo bem. A Inilda estava falando justamente dessa questão aí de que tem essa relação toda, talvez, né, que se ficou de que preservar isso que é mais antigo, dos nossos antepassados, tem uma relação com aquela ideia de pobreza, de miséria. O que tu acha disso aqui em Caxias e na região aqui da Serra? Bem pertinho, bem pertinho. Somando todas as coisas que a gente já ouviu, sendo arquiteto de formação, não é a minha área de atuação. Eu sou apoiador da causa do patrimônio, enfim. O que eu entendo e vejo dela é o seguinte, da experiência que ela comentou, muita coisa do trato do patrimônio que hoje existe ou deixa de existir na cidade é em função da evolução da cultura, né? A imigração, da forma como se deu, as coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer. Eu imagino que seja dessa forma, né? Nós fomos para as ruas de Caxias do Sul. A gente foi conversar com as pessoas para saber o que elas entendem, o que elas pensam a respeito dessa questão da preservação. Vamos conferir. E o que é um prédio histórico para ti? Que tem uma arquitetura diferenciada da atual. Faz parte da tradição da cidade, né?
Um prédio que nunca deveria ser derrubado, tem que conservar. Prédio histórico que mantém antigamente, né? Que conserva algumas coisas de antigo, né? Eu posso pintar, fazer alguma coisa, mas não posso tirar a essência, né? Não é só pela beleza, vamos dizer, estética dele, mas por ter feito parte de alguma coisa que foi representativa para a cidade, né? São os prédios mais antigos, do início da colonização, início da cidade, que nem teve o portal aquele que caiu, né? Que deveria ter uma atenção maior para fiscalização, para prevenir que sejam, tanto por vandalismo como por pessoas interessadas em derrubar para construir comércio e prédios novos, né? E que prédio tu conservaria aqui em Caxias? Eu gosto muito, particularmente, do Clube Juvenil, que eu acho muito bonita a fachada dele. E também a antiga casa do Abramo Eberle, que eu acho muito linda. Olha, um prédio que eu achava lindo era o que tinha um bar aqui na descida da 18 do Forte. Agora eu não lembro o nome, aquele foi destruído já também. Vários outros casas, mansões, né? A mansão ali no Alfredo Chaves, vários outros. Eu nem sei te enumerar, agora a gente não lembra, né? Porque realmente assim, os mais bonitos acho que já foram destruídos. O que é um prédio histórico? Bom, ele pode ser histórico porque é relevante assim, do ponto de vista arquitetônico, mas como apareceu ali nas falas também, ele pode ser representativo por outro motivo, pode ter abrigado foi casa de alguém ilustre, tudo que guardar a relação assim com a memória do local, né? Não necessariamente se falou muito aqui do patrimônio material, né? Mas agora mudando de assunto, eu gostaria de deixar aqui registrado que Caxias está começando a proteger também o patrimônio imaterial. A lei que nós aprovamos ano passado, ela tenta abrir um pouco mais o horizonte, né? Para prever também registro de bens culturais e materiais. Diga. Posso falar? Fale, Nilda. Não, na realidade, quando isso faz parte do meu trabalho, na realidade, quando a gente decide tombar um prédio, por exemplo, proteger alguma coisa, não só um prédio, até a imaterialidade. O material e o material, eles andam juntos, eles não são separados. Porque quando a gente tem uma edificação que, por exemplo, tem um estilo histórico, arquitetônico predominante de uma época, sim, e temos poucos, e aquilo é muito representante, já é um fator para tombamento e para proteção, digamos, né? Falando em patrimônio, história de um povo, a gente tem no Facebook, o facebook.com Caxias Fotos, que tem fotos da nossa cidade, sim, desde da nossa rua Sinimbu, antigas, de 1959. A gente tem também a fachada do Arquivo Histórico Municipal, né? O João Sparadani. É isso. E nós vamos postar também no Facebook, né, para o pessoal dar uma curtida lá e ver nossas fotos, né? Muito bem. Vamos falar com o Robledo, então, já que estamos falando das fotos antigas de Caxias. E aí, como é que surgiu a ideia de criar, resgatar esse material todo? A história surgiu, na verdade, numa curiosidade própria, né? Quando surgiu o Carrefour, tinham aquelas fotos antigas de Caxias e aquelas fotos não mudavam nunca. Eu pensei, existe essas fotos, gostaria de ver mais e não acho. E depois, muito tempo atrás, em outubro, então, eu vi no Facebook uma comunidade chamada Porto Alegre Fotos Antigas. Eu vi todas as fotos ali até acabar, sim, né? E depois, em fevereiro, quando eu criei a comunidade, até através da Limpa Caxias, que é a comunidade ali do Thiago, eu vi a foto do Alto Palácio, que é um prédio que eu passo todo dia ali e está bastante destruído. Eu falei, opa, existem essas fotos, elas estão disponíveis, então quando tu quer alguma coisa, se não existe, tu vai atrás e faz. Foi o que eu fiz. Mas eu quero falar aqui com o Joel um pouco, né, Joel? A gente falava antes do programa começar de que tem toda a questão de que está acontecendo, né, música de rua, aqui, Caxias, Bento. Fala um pouquinho pra gente. Isso que eu até... A gente tocou na quarta-feira, né? Aqui, eu sou de Bento Gonçalves, e uma das pessoas que estavam falando no microfone comentou também que ali na praça já existia música de rua aqui em Caxias, né? Há muito tempo. Então, é também uma forma de ser resgatada a história, essa parte da música de rua. E é interessante que a gente está conhecendo pessoas de vários lugares do Brasil que estão vindo. Bento é uma cidade que preserva os seus prédios antigos? Olha, assim, eu, por exemplo, um que eu gosto muito é o prédio da Igreja Metodista,
que é na Praça Vico Barbieri. E, assim, foi tombado, né? Claro que a gente sente um pouco de falta depois que é tombado, que é a questão de ajudar a preservar esses prédios, né? Esse instrumento é uma guitarra, né? Mas é uma guitarra que tem um som diferente. Isso. Ela é uma guitarra, na verdade, que eu mandei fazer, né? Específico para essa técnica. Ela é uma guitarra de 2 braços, onde eu tenho o som do baixo, né? Até vou mostrar aqui para o pessoal acabar. Acho que não tá ligado. Tem o som do baixo, eu faço o baixo, harmonia, né? Que seria os acordes, e a melodia, que é na parte de cima, né? Então, na verdade, é um instrumento que é como se fossem 3 instrumentos ao mesmo tempo, né? Mel, o pessoal pode participar do nosso programa. São sempre muito convidados, muito bem convidados para participar do nosso programa através dos canais de interatividade, facebook.com/uxtv e o nosso Twitter, o @uxtv, além, é claro, do nosso fone 54-3218-2194. Aliás, também, Adri, como antes nós estávamos falando do Limpa Caxias, eu vou postar lá no nosso Facebook a página do Limpa Caxias, que eles tratam, além do resgate e conservação do patrimônio histórico, também das questões relacionadas à poluição visual, né? Que também é super importante. Algumas pessoas pensam que o que o secretário do Meio Ambiente está fazendo aqui, estão falando sobre patrimônio histórico. Essa é uma visão realmente atrasada do meio ambiente. A gente que pensa que quando se fala em proteção ao meio ambiente, estamos falando de fauna e flora. E o meio ambiente é muito mais que isso. O meio ambiente, ele é um momento não só na nossa vida, é um momento no planeta, que se busca melhorar as condições, voltar, quem sabe, um pouco no tempo para uma condição melhor e com isso garantir um pouco mais de tempo
para nós, seres humanos, aqui no planeta. A gente vai chamar agora mais um pedaço daquela enquete que a gente foi aí para as ruas para conversar com as pessoas, para saber qual é a visão que elas têm, a questão do prédio histórico, da preservação e do patrimônio. Vamos conferir. O que a senhora acha da conservação dos prédios antigos aqui de Caxias? Que eu saiba, a demolição dos prédios antigos, né? Razoável. Poderia estar um pouco melhor, né? Poderiam conservar um pouco mais, né? Precisa de restauração mesmo, né? Muita coisa, inclusive até a praça, né? Tem prédios aí que estão muito mal abandonados, muito mal cuidado, né? Tinha que proteger mais, né? O poder público deveria preservar, porque é a nossa história, né? A história do nosso povo. Eu acho que tem muitos prédios que deveriam ter uma atenção maior. Tem muita coisa que está se perdendo na história e que deveria ter uma atenção maior para a conservação. Tem que ver se vale a pena, né? Às vezes o prédio é tombado e depois fica lá, jogado as traças. Porque muitos prédios novos, o progresso tem destruído o nosso passado. Essa questão de progresso, de destruição de poder público, Analia, queria que você falasse um pouquinho, porque tu fez todo um trabalho aí de TCC com relação à Cantina Antunes, né? Fiz. E aí, o que você descobriu lá que é importante? Olha, independente da questão do local que se tem trabalhado, no meu TCC eu fiz uma reflexão que eu acho que é importante que a cidade faça, né, da questão do até que ponto preservar, até que ponto demolir. Sim. Né? Porque a nossa cidade, o patrimônio sim tem que ser preservado, porque faz parte da nossa identidade e ele é importante. Mas é importante também que a arquitetura venha e mostre quais são os tempos atuais. Poxa vida, vocês fizeram um trabalho todo de resgate aí da casa lá dos Bisa, lá de Nova Petrópolis. Conta como é que foi isso. Exatamente. Acho que tem umas imagens, né? Deixa eu mostrar essa daqui. Essa de 1986 é essa. Deixa eu pegar aqui. Essa. Para quem? Aqui, para o Moacir. Conta pra gente. Esses aqui são os bisavós. Sim, nessa casa. Sim, eles já não vivem mais. Essa casa ali, ela tem 130 anos de existência comprovados, né? E a gente abriu lá ao público para visita, como uma forma de conseguir manter a restauração dela sempre e tal, e mantê-la nesse estilo. Ela foi restaurada uma parte em cima só das janelas, né? Vou mostrar aqui. Porque, de resto, toda a estrutura dela, que é a técnica do enxaimel, ela é autêntica ainda, né? A gente abriu ao público, então, para visita. O pessoal tem a noção de como que era feito esse encaixe, essa técnica toda, né? Então, isso também realmente não significa que todas as casas tenham que, hoje em dia, ser assim. A nossa intenção é mostrar que um tempo como esse, ele já existiu, né? Então, a arquitetura, ela foi evoluindo. Mas naquele tempo, o que esses nossos imigrantes tinham à disposição era a madeira e o lodo, né? Então, o que eles faziam com a madeira era encaixar, entalhar, encaixar e prender com pinos de madeira, como ainda é toda a estrutura da casa. Então, é uma maneira de a gente mostrar para os nossos filhos, netos e futuras gerações como um tempo mais primitivo, como isso existiu, como esses imigrantes tiveram que trabalhar muito, né, se dedicar, entalhavam, até faziam pequenos detalhes. Então, eu posso dizer que a gente também construiu, remontou uma casa para nossa moradia. Essa outra casa, ela é só um museu para o pessoal visitar e admirar, no caso, né, essa técnica. E vocês fazem toda a visita guiada com eles. Exatamente. A gente vai explicando e vai vendo que também todos os entalhes, eles são enumerados com números romanos, que era uma maneira de eles fazerem tronco a tronco, e eles só conseguiam montar toda a casa quando todas as peças estavam prontas, né? Não dava para fazer 3 e vamos começar. Não, tinha que dar todas as peças, é como um quebra-cabeça, né? Então, ela é uma técnica muito interessante. E depois a gente ainda vai dar uma volta na beira da mata que a gente tem ali na propriedade. Tem ainda árvores centenárias, enormes. E a gente coloca quem vem nos visitar, assim, de cara com a árvore. Agora, eu quero ver, você ia conseguir pegar aquelas serras que a gente tem exposto lá no tronco, derrubar essa árvore que levava 1 semana, 2 para derrubar, depois cortar, entalhar e construir sua casa? E os imigrantes faziam. E eles eram seres humanos como nós também. Né? Só que eles eram muito limitados, eles não tinham máquinas, né? Então, essa é a ideia, mostrar, valorizar um trabalho que existiu, né? Então, era tudo a base
do braço e do cálculo, memória, enfim. Muito interessante. Adri? Oi. E inclusive a gente tem o blog do Recanto dos Pinheiros. Dos Pioneiros. recantodosPioneiros.blogspot.com.br, que a gente vai postar daí no Face e no Twitter para o pessoal ver. Ok. Tiago, diga aí. Interessante, eu vi muita gente falando na enquete. Tem o costume de jogar sempre a obrigação para o poder público, né? Sim. E eu questiono qual é o Isso é papel interessante. da comunidade nesse ponto todo, né? Uma iniciativa privada, por exemplo, de preservação, qual é os exemplos que a gente tem em Caxias disso? Então, a questão da revitalização do Pórtico da Luiz Antunes. A gente promoveu uma vigília, né, a gente fez uma divulgação de imagem, deu quase 20 mil pessoas atingidas, e no dia da vigília tinha 40 pessoas. Sim. Inclusive o senhor Orlando estava lá presente e o Jason também estava. Então, a gente, claro que o poder público tem a obrigação de regulamentar, de fiscalizar, enfim, mas não foi o poder público que colocou, no caso da nossa causa, aquelas fachadas do tamanho que colocou sobre o patrimônio histórico. Então, muito se fala em patrimônio histórico e pouco se fala da forma que a comunicação e que a publicidade explorou esse patrimônio histórico. Então, acho que tem a obrigação da comunidade como um todo de ter esse cuidado. Não é só o poder público, né, que tem que... Eu acho que isso, inclusive, rende um outro programa para a gente discutir essa questão realmente de compreensão de cultura, de participação da comunidade, do poder público. Eu queria falar com a Maria Angélica, assim, inclusive, eu preciso que um dos meninos chegue aqui pertinho, porque a Maria Angélica está com brincos trocados. E ela estava me explicando por que os brincos estão assim, né, Maria Angélica? Os brincos não estão trocados, eles são brincos de formatos diferentes. Um brinco, por exemplo, esse brinco aqui, ele representaria um bem material, um bem edificado ou um bem imaterial, que seria uma paisagem. Ele tem esse formato, essa cor e ele é um brinco. Se a mão do homem, pela ação da mão do homem ou pela ação do tempo, ele perde a sua forma, ele perde a sua cor, ele é pichado, ele é depredado, ele é desgastado, ele é quebrado, com o tempo, ele continua sendo brinco, continua vermelho, mas ele muda a sua forma e a sua história. É isso aí, e é o que acontece com a história. Eu só queria dar uma parte ao que você terminou de falar, que não é só a sociedade política governamental. Nós temos a MOUSAI, que é formada pela sociedade civil organizada, que tem como finalidade estimular e criar ações que preservem os bens culturais de Caxias do Sul. E qualquer atividade nesse intuito a gente apoia. Ok, obrigada, Maria Angélica. Gente, eu queria agradecer infinitamente a todos vocês que estiveram aqui nessa noite. Infelizmente, os nossos 50 minutos assim passaram muito rápido, né? A dimensão de tempo muda. Obrigada, pessoal, também que participou conosco, né, Melina? E a gente está sempre aberto para receber sugestões e pautas e conversas do pessoal. Estão sempre convidados. Ok, eu agradeço mais uma vez todo mundo, o pessoal de casa que participou também. Joel, a gente vai encerrar contigo. Quero te agradecer também, né, pela tua vinda. E quem quiser conferir um pouco do teu trabalho, como é que faz? Isso, eu deixei o contato. Opa! O telefone é 5499694904. Tem meu e-mail, acho que ele coloca enquanto eu estou tocando. Isso, e tem o site, www.joelrodrigues.com.br. E assim, lá tem agenda, tem os contatos que a gente pode... Ok. Obrigada. A gente encerra contigo. Nós vamos ficando por aqui nessa noite de sexta-feira e a gente volta a se encontrar com certeza numa próxima. Até!